Paulo Freire, ele, a princípio, né, no começo da carreira dele, ele era um nordestino. Ele desenvolveu teoricamente, assim, na verdade depois descobriu-se que esse método dele já existia desde 1910 por algum europeu que tinha criado esse método de alfabetização através das sílabas e do contexto social no qual as pessoas viviam. Então, por exemplo, uma cozinheira aprenderia a ler através, você pegaria uma panela, né, por exemplo, então o pá, né, lá, e assim você ia aprendendo por grupos de letras e não necessariamente como fala, você não aprenderia o método tradicional como a gente aprende hoje em dia nas escolas. Por agrupamentos, né? E era a alfabetização de adultos, né? Então, ele fez esse experimento no sertão, né? Ele foi lá no Nordeste. Então, fez um experimento onde disse-se, né, que ele conseguiu alfabetizar um grupo de pessoas, se não me engano, de 40 pessoas em tempo recorde. Em um pouco mais de 2 dias. Né? E assim ele ficou famoso, ele escreveu algumas teses, escreveu livros, né? A pedagogia do oprimido e tal. Só que o ponto principal dele não é nem... ele não ficou tão famoso assim pelo método, porque como eu já falei, ele estava revisitando um método que já existia, mas não se falava. Mas ele ficou muito famoso por incutir a doutrinação progressista, né, comunista, dentro dos ensinamentos dele. Então, se você dá uma olhada depois, até tem várias partes grifadas aí no livro que eu te dei, ele fala sobre... Ele parte de premissas completamente marxistas, parte sempre da premissa de que o professor ele não pode ser um opressor e o aluno o oprimido. Tá. Então, ele é contra a hierarquia. Né, em todas as esferas, porque para o comunismo isso é importante. Né? Para o comunismo, o que é importante? Que exista um líder, né, soviético, comunista, que seja, e todo mundo esteja miseravelmente igual, abaixo. Exato. Então, ele parte dessa premissa de que não tem que existir essa hierarquia, né, que todos estejam ali no mesmo patamar. Então, ele tem desde estratégias do tipo, o professor não pode estar num palanque, né, ele não pode estar ensinando, ele tem que fazer parte do desenvolvimento ele tem que ajudar o aluno a desenvolver um pensamento crítico, só que, na verdade, é um pensamento crítico totalmente direcionado para essa premissa de luta de classes. Né? Então, ele fala muito... Aqui nesse livro, especificamente, ele fala muito dessa questão dos camponeses, desculpa, proletariado, e falando que eles têm que ser... Como fala, eles têm que ser conscientizados pelos professores de que eles são oprimidos. E aí os professores mesmos têm que se colocar naquele mesmo patamar. Então não existe mais... o professor não fica mais no palanque, ele acaba ficando... Se formam aquelas rodas... Mesmo nível, rodas de debates. Então ele vai criando esse tipo de estratégias para que se desconstrua, né, essa hierarquia dentro de sala de aula. E isso depois o aluno leva para casa, né? Começa em sala de aula. Ele também cria a premissa, de forma muito sutil, que os pais do aluno são inimigos dele. Então, o aluno ele passa a não ver mais o professor como né, uma pessoa que seja hierarquicamente superior a ele. É um amigo. É um igual. Né? Hoje em dia, a gente pode relacionar com esses professores da USP, né, que formam aquelas rodas do violão, depois vão puxar um baseado com os alunos, né, professor legalzão. Então, E o pai como inimigo... E o pai como inimigo principal. E aí, acaba se criando essa, né, caterva, não só de estudantes, mas junto com os professores também, de forma que todos eles se voltem contra os pais, né, e logo contra o sistema patriarcal opressor. Ele via isso como um problema, o núcleo familiar. Sim, como toda a base marxista, né, soviética. Então ele cria essas estratégias, né, e aí ele começa a atuar ali no regime militar e ele vai morar fora. Agora eu não me lembro se ele teve que ir por perseguição ou se ele foi por livre e espontânea vontade. Mas ele passou um tempo, né, sendo treinado assim, por pessoas, né, por grupos socialistas. E aí ele volta mais forte ainda, com essas estratégias muito melhor formuladas, e ele começa a escrever livros e tal. E enquanto no regime militar as pessoas estavam mais preocupadas com a invasão comunista chinesa, né, o progressismo, a esquerda já estava preocupada em criar essas artimanhas, várias delas advindas do gramscismo, né, que é o que a gente fala, marxismo cultural, se é que dá para falar assim. Escola de Frankfurt. Exato, Escola de Frankfurt, marxismo. Eles já estavam preocupados em ocupar todos os espaços das mídias, das escolas, né, instituições de ensino no geral, com as premissas marxistas para que mais tarde o comunismo, o socialismo fosse facilmente aceito. Isso tudo durante o regime militar. Então, se teve um erro do regime militar... Mesmo no regime militar conseguia passar? Porque é sutil. Né? Então, assim, o regime militar estava preocupado em combater o comunismo de forma bélica, né? Com forças armadas. Então, não se falava ainda na questão cultural do comunismo.
apesar dela ter sido muito viva já na Revolução Bolchevique, né, com Lenin. Mas, então, ali depois durante o regime militar, começa essa proliferação de ideais comunistas e de agentes comunistas dentro das faculdades de jornalismo, né, de pedagogia e tal. E o Paulo Freire foi um grande responsável por liderar a parte da pedagogia comunista. E depois que sai o regime militar, aí vira a farra do boi, né, até que ele vira o patrono da educação brasileira. Aí a Dilma já coloca ele num patamar que nunca ninguém antes da nossa educação esteve, e ele ainda é responsável, sim, por a gente ter o progressismo hoje se proliferando nas escolas e em instituições de ensino no geral. Mas a qualidade do ensino que é ruim hoje, ele é responsável ou são vários fatores? Olha, são vários fatores, eu diria que predominantemente ele, até porque ele foi o pai também do Haddad, por exemplo, né? O Haddad, que foi o ministro que mais investiu dinheiro em educação no Brasil, né? Foi a mesma pessoa responsável por a gente ter decaído no ranking do PISA, então, né? Da forma mais... como nunca também o Brasil havia estado antes. Então, sim, ele sendo o pai do Haddad, que fez essa pornochanchada no nosso sistema de ensino, pode-se dizer que ele é o responsável, sim. Torne-se a rainha da sua própria história. Descubra as 17 mais virtudes poderosas que as grandes rainhas da Idade Média dominaram para conquistar respeito, poder e realização. Confiança de Leonor da Aquitânia. Resiliência de Isabel de Castela. Liderança de Matilde da Escócia. Essas mulheres marcaram a história com coragem, inteligência e determinação. Agora, você pode aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia e transformar sua vida pessoal e profissional. Desperte sua força interior. Cultive a autoconfiança inabalável. Lidere sua própria jornada com sabedoria. E-book exclusivo, por apenas R$ 29,99. Não espere pela coroa. Conquiste o seu trono agora. Compra 100% segura. Acesso imediato. Garanta já o seu.